Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato, esta é a disciplina de Gestão de Projetos do curso de Engenharia da Computação. Vamos começar agora com a aula número 1. O assunto será uma visão geral de projetos e gestão de projetos. Bom, primeiramente, então, dentro da disciplina de Gestão de Projetos, nós precisamos entender qual é o conceito de gestão de projetos, ou também chamado de gerenciamento de projetos. Essa ideia de gerenciamento de projetos, o conceito geral dessa nomenclatura, é uma coisa, num primeiro momento, simples de entender. Sempre que nós falamos em gerenciamento de algo, em gestão de algo, significa nós aplicarmos uma série de conhecimentos, uma série de habilidades, uma série de ferramentas, técnicas, ou seja, uma série de coisas que nós podemos aprender em benefício de algo. No caso aqui, esse algo são projetos que ocorrem numa organização para atender os requisitos desse projeto. Então, nós temos um conjunto de projetos numa organização e nós precisamos, então, gerenciar da melhor forma possível esses projetos. E como que nós podemos gerenciar da melhor forma possível esses projetos? Nós precisamos gerenciar da melhor forma possível esses projetos para que no final eles sejam concluídos de forma satisfatória, ou seja, que nós possamos atingir os requisitos iniciais do projeto. Para isso, nós lançamos mão de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas. Então, durante essa disciplina, nós vamos aprender essas técnicas, essas ferramentas, essas habilidades. É isso que nós vamos estudar durante essa disciplina. O que nós podemos usar em benefício do profissional para que esses projetos possam ser executados de forma a conseguirmos o resultado da melhor forma possível. E a questão é, o que é um projeto? Por enquanto eu estou falando de uma forma muito abstrata, eu estou falando, vamos gerenciar projetos da melhor forma possível. Para isso existem técnicas, existem boas práticas que nós vamos ver ainda durante a disciplina. Mas notem, por enquanto eu ainda não falei o que é um projeto. Essa é uma palavra muito comum, é uma palavra muito usada no nosso dia a dia, não só no dia a dia profissional, mas no nosso dia a dia pessoal. Nós acabamos usando muita palavra, eu tenho um projeto de vida, qual é o meu novo projeto, isso é um projeto muito grande, mas o que é um projeto do ponto de vista conceitual realmente? O que é o correto de a gente usar no nosso dia a dia profissional, dentro de uma organização, dizer que nós estamos realizando um projeto e esse projeto tem que ser gerenciado. Então é isso que a gente precisa tratar agora, para a gente poder depois pensar como gerenciar bem um projeto. Nós precisamos primeiramente entender exatamente o que é um projeto, até porque nem tudo dentro das organizações são projetos. Existem as operações também. O que são operações? O que são gerenciamentos de operações? Por exemplo, nós vamos ainda falar sobre os gerentes de projeto, mas todos os gerentes são gerentes de projeto? Qualquer gerente dentro de uma organização é um gerente de projeto? Nós temos gerentes de operações, nós temos gerentes funcionais. Quais são essas diferenças? Então, nessa primeira aula, nós precisamos partir desse primeiro ponto. Então, primeira pergunta, primeira questão que nós temos que tratar aqui. O que é um projeto? A primeira definição, ela, por definição, pela explicação aqui, provavelmente ela não ajuda muito por ela ser um pouco abstrata. Mas o que é um projeto? É um esforço temporário para criar um produto, serviço ou um resultado exclusivo. Então, isso é a definição de um projeto. É um esforço temporário que é realizado para se criar algo. Esse algo pode ser um produto, pode ser um serviço
ou qualquer resultado exclusivo. Então, sempre que você juntar pessoas, ou você mesmo sozinho, você fizer algo durante um tempo determinado, né? Então, primeiro, isso já é uma característica bastante importante de um projeto. É algo temporário. Então, algo que você faz para o resto da sua vida, que você faz de forma contínua, né? Isso não é um projeto. Então, tomar café da manhã não é um projeto. Você faz toda vez, todo dia você faz aquilo. Isso não é um projeto. Agora, fazer uma dieta, perder 5 quilos, isso é um projeto. Porque você não fica para o resto da vida perdendo 5 quilos, senão você some. Então, um projeto é algo que você tem para aquele momento. Você tem um objetivo. E esse objetivo é criar algo. Esse algo pode ser um produto, ou seja, um produto é algo tangível, é algo que você pega, é algo que você está produzindo para ser vendido, para ser usado. Um serviço é algo que você vai passar a oferecer para um determinado cliente. Ou qualquer resultado que nós chamamos de exclusivo. Por que resultado exclusivo? Porque cada projeto gera um resultado exclusivo. Cada projeto gera um resultado diferente do outro e não o mesmo resultado todos os dias. Se você tem algo que você faz que todo dia, ou todo mês, ou toda semana, ou todo ano está gerando o mesmo resultado, isso também não é um projeto, certo? Bom, alguns exemplos de resultados que nós possamos gerar dentro de projetos. Então, você vai construir um novo prédio, uma nova planta industrial, um novo sistema de informação. Então, se você vai gerar um novo software, desenvolver um novo software, ou modificar um software, o sistema de informação ele já existe, mas você quer criar uma nova versão do software. Então, você tem um novo projeto para gerar a nova versão daquele sistema de informação. Ou simplesmente um novo componente do software. Então, notem que a granularidade de um projeto ela pode ser diferente. Então, você pode ter um projeto para criar um novo sistema de informação inteiro, ou você pode ter um projeto para criar um pedaço de um sistema de informação. Qual a granularidade do projeto? Depende. Então, um projeto pode ser para uma empresa construir um prédio inteiro. Um projeto para mim pode ser comprar o meu apartamento dentro daquele prédio inteiro. Então, diferentes pessoas, diferentes organizações, diferentes equipes podem ter diferentes granularidades de projeto. Para uma equipe pequena dentro de uma organização, um projeto pode ser algo bem pequeno, testar um software. Para uma organização inteira, pode ser testar um sistema inteiro, certo? Aqui temos alguns outros exemplos. Um projeto pode ser algo bem mais intangível, por exemplo, uma pesquisa cujo resultado será apropriadamente registrado. Então, nós podemos ter uma pesquisa, essa pesquisa vai ser realizada durante um tempo, por exemplo, a pesquisa para a vacina para algum tipo de doença. Quando essa pesquisa terminar, nós vamos registrar o resultado, porque isso pode gerar uma patente, por exemplo. Isso foi um projeto. O projeto acabou quando aquele resultado foi registrado. Uma função de negócios que dá suporte à produção ou distribuição. Uma mudança na estrutura. Nós podemos ter um projeto para uma parte da organização, ela deseja mudar a sua estrutura. Por exemplo, ela tem muitos níveis hierárquicos e ela quer enxugar um pouco para que não haja tantos níveis hierárquicos. Então, durante um determinado momento da organização, durante um determinado momento daquela organização, vai haver um esforço para estudar a organização para poder saber
qual é a melhor nova estrutura, quantos níveis hierárquicos, que tipo de diretorias, que tipo de gerências deve existir naquela organização. Uma vez que aquilo é feito, chegou-se no objetivo, o projeto acabou, ok? E assim temos alguns exemplos adicionais aqui. Implementação, melhoria ou aprimoramento de processos ou procedimentos. Nós podemos ter um processo na organização, por exemplo, uma empresa, uma financeira, um banco. Esse banco ele tem um procedimento, um processo para a concessão de crédito imobiliário. Um cliente ele deseja um crédito imobiliário e ele segue um determinado processo para solicitar o crédito. E o processo não está muito bom e aquele banco está perdendo clientes que estão migrando para outros, porque um concorrente tem um processo mais ágil, o resultado sai com menos tempo, então aquele processo ele tem algum problema. Então, o banco, a diretoria pode decidir que aquele processo precisa mudar. Para isso, institui-se um projeto para que aquele processo seja estudado, sejam verificados quais são os pontos problemáticos, estudado alternativas e melhorado. E aí, depois de todos esses estudos, essas propostas, um novo processo de concessão de crédito seja aprovado, colocado em prática e, se deu tudo certo, o processo novo é melhor e os clientes em potencial começam a voltar para o banco e o banco começa a ter lucro novamente com concessão de crédito, porque está com um processo mais ágil. Então, a mudança de um processo que aquela organização tem é um projeto também, certo? Bom, enfim, e vocês devem ter percebido que todos os exemplos que eu usei aqui agora, do tipo de resultado que diferentes projetos podem ter, são resultados exclusivos, ok? O que significam esses resultados exclusivos? Pegando, por exemplo, o último exemplo que eu usei aqui, da mudança do processo na concessão de crédito. O novo processo é um resultado único, exclusivo. Pensem assim, se o banco, se a diretoria tivesse criado 2 projetos, 2 equipes, na dúvida de se uma equipe era boa, se ela realmente ia conseguir gerar um novo processo bom. Na dúvida, a diretoria criasse 2 projetos, para que, em paralelo, 2 projetos estivessem em execução. Lá na frente, cada equipe, cada projeto teria gerado um novo processo. Cada um desses 2 novos processos seriam únicos, seriam exclusivos, diferentes um do outro. E aí a organização poderia escolher qual dos 2 seriam os melhores. Então, para cada projeto, o resultado é exclusivo. Por mais que os projetos tenham o mesmo objetivo, por mais que os 2 projetos tivessem o objetivo de criar um novo processo melhor, alterar o processo para que o processo ficasse mais eficiente e mais eficaz. O resultado seria exclusivo. Então, isso é o que a gente chama de resultados exclusivos. Tá? Sempre que um projeto é colocado em execução, o resultado vai ser diferente. Então, por mais que eles compartilhem, por exemplo, pensando esse resultado que eu comentei do processo, da alteração de um processo, é um resultado que a gente chama de intangível, né? Porque a gente não pega o processo. A gente sabe que ele existe, mas a gente não pega. Mas se a gente pegar um exemplo de um processo, de um resultado tangível, por exemplo, prédios de escritórios. Prédios estão sendo construídos por uma construtora e isso é um resultado, é um projeto daquela construtora. Então, você pode ter, por exemplo, uma construtora, ela vai lá, tem um projeto de construir um conjunto de prédios de escritório. Depois ela tem um outro projeto de construir um outro conjunto de prédios de escritório. São 2 projetos diferentes. Por mais que o objetivo seja construir prédios de escritórios, são outros prédios de escritórios que serão construídos.
Por mais que os materiais sejam idênticos, o mesmo tipo de material usado, o resultado será exclusivo de cada um. E a outra característica que eu reforcei bastante aqui é que o resultado, que o projeto é sempre temporário. Ele tem um início e um término muito bem definido. Um projeto nunca ocorre indefinidamente, ou seja, ele nunca começa sem prazo para terminar e muito menos ele começa para ser executado enquanto a organização existir. Ele sempre tem um objetivo, o projeto ele é criado para se atingir um objetivo e tem uma data para se atingir aquele objetivo. Por mais que um projeto possa, sim, e sempre acontece de o prazo final acabar sendo adiado por conta de replanejamentos, ainda assim existe uma data esperada de término que pode sim ser adiado, mas a data ela existe, ou seja, um projeto ele é temporário. Bom, com isso então nós terminamos essa primeira aula, tivemos uma visão geral de gerenciamento de projetos e principalmente a definição do que é um projeto. E nós precisamos agora nos preocupar como gerenciar um projeto para que ele possa ser executado da melhor forma possível. Obrigado.